hoje nós iremos falar de um homem que também, através de uma oração, mudou o cenário do povo de Israel. E esse homem quem é? Salomão, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre encontrando sabedoria na oração, amém? Amém? Presta bem atenção, meu irmão. Sabedoria se adquire como? Como que você adquire sabedoria? É muito diferente de você adquirir inteligência, amém? A pessoa pode ser inteligência porque ela mergulha no conhecimento e adquire conhecimento de muito assunto, mas sabedoria você só vai encontrar onde? Nas pessoas mais velhas. Sabedoria é aquele que conhece o percurso, amém? E o que Salomão fez? Olha o que esse cara fez. Ele pediu sabedoria. Sendo jovem, Deus encheu ele de sabedoria, encheu ele de vivência, de experiência. Era como se fosse um menino, um jovem, mas por dentro uma pessoa de muitas idades, com muita experiência, amém? Então o Senhor faz isso, derrama sabedoria sobre as nossas vidas, se nós pedirmos, amém? E hoje nós vamos aprender o quê? Como adquirir sabedoria em oração. Em oração. Amém? E eu quero ler com vocês aqui em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 15. Amém? 1 Reis 3, do 5 ao 15, que diz assim: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, Salomão lhe disse: usaste com grande benevolência com o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu manifestaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não posso, eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha a oração, é uma oração de pedir de ajuda, amém? Teu servo está entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este tão grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nunca haverá ninguém como você.
Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de maneira que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. E a seguir voltou para Jerusalém, pôs-se perante a arca do Senhor, sacrificou o holocausto e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? Então aqui nós vemos uma oração de um jovem diante de um desafio gigantesco, amém? E o Senhor se agradou da oração dele, amém? Como a pastora disse, 40 dias de joelho, amém? Então, antes da gente entrar na ministração, eu queria orar, amém? Mas essa oração, nós vamos fazer como a pastora fez na semana passada, nós vamos dobrar o nosso joelho para orar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede para aprender, Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor semeou no coração, na vida de Salomão. Senhor, a Tua igreja está aqui, Senhor, presente, que o Senhor possa também derramar, Senhor, dessa mesma unção, desse mesmo conhecimento, dessa mesma sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, para roubar, para atrapalhar, Senhor, seja retirado do nosso meio, que a Tua presença, Senhor, prevaleça sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, aleluias, amém, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, amém? Olha o que diz: assim como Salomão, nós também enfrentamos desafios e precisamos de direção, amém? A oração é o lugar onde encontramos sabedoria divina para lidar com decisões, problemas e responsabilidades do dia a dia, amém? Amém? Meu irmão, se o dia é difícil, imagina sem oração. E é na oração em que nós começamos a resolver os problemas dos dia a dia, amém? Na verdade, sabedoria não vem apenas da experiência humana, mas de um relacionamento íntimo com o Senhor. Sendo assim, o que podemos aprender com Salomão sobre encontrar sabedoria divina em oração? Como nós podemos aprender, amém? E eu quero ir já rapidamente para o primeiro tópico, que diz assim: encontrando sabedoria divina em oração, quando demonstro humildade diante de Deus. Então, nós encontramos sabedoria na oração quando nossas orações, ela tem humildade diante de Deus. Presta bem atenção. Essa parte aqui que o Senhor falou comigo,
Porque diz assim, ó, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: agora, Senhor, meu Deus, fizeste do teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Você já teve uma sinceridade desse tipo na sua oração? Falar para o Senhor: estou perdido, não sei o que fazer. Presta bem atenção no que esse jovem fala, e presta bem atenção como esse jovem interpreta a situação que ele estava. Presta bem atenção. Salomão era um jovem que estava assumindo uma responsabilidade, que era ser rei de Israel. Mas presta bem atenção, se você recebe o reinado de Saul, fica fácil você ser rei. O cara fez um monte de coisa errada, mano, não é verdade? Mas e agora, você substituir o rei Davi? Mudou a história, não é? Porque Davi era um cara, como diz a palavra, segundo o coração de Deus. O que o rei Davi fez foi magnífico. As conquistas que ele realizou foi magnífica. Davi não foi somente ele que fez algo sobrenatural caminhando com Deus, mas Davi, ele andou com homens com má reputação, e esses homens se tornaram homens de grandes testemunhos. Presta bem atenção, meu irmão. Davi andou com homens de má reputação, e esses caras, por olharem Davi, o que Deus fazia através de Davi, esses homens desejaram sobre a sua vida aquilo também, e Deus derramou sobre a vida deles, porque Davi era um exemplo a ser seguido. E se você lê as histórias dos homens que andavam com Davi, você vai falar assim: maluco, os caras eram doido mesmo, hein? Os caras eram demais da conta, gente. Dá para fazer filme. O dia que fizeram o filme dos 300, eu falei assim: não chega nem perto dos homens que andavam com Davi. A história é demais. Agora Salomão estava assumindo o reino do pai, o reinado do pai, um reinado de sucesso, um reinado de poder, de autoridade, e ele, jovem, sentando no trono diante de uma responsabilidade tremenda. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Presta bem atenção. Ele reconheceu a inexperiência dele, amém? Ele reconheceu. Olha o que ele fala aqui: sou jovem, e eu não sei o que fazer. Reconhecendo que ele era inexperiente e dependia 100% de Deus. Olha como eu interpreto esse rapaz, esse jovem. Presta bem atenção. Nós, como igreja, nós temos uma palavra sobre as nossas vidas. E qual é a palavra? Ide, fazei discípulos. Ide, pregai o evangelho a toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos. Presta bem atenção, meu irmão, que eu já ouvi isso muitas vezes, e eu acho isso normal.
É tão normal essa fala, que eu já ouvi, porque as pessoas falam assim: mas pastor, eu sou muito novo, eu sou inexperiente, como? Eu preciso ter uma caminhada. Pastor, você não tem um curso de teologia para eu fazer, para que eu possa ir fazer o ID? Ei, presta bem atenção. O Senhor não quer pessoas experientes. A sua experiência não serve de nada para Deus. Ele quer que você tenha o quê? Posicionamento diante da responsabilidade. Você fala assim como Isaías falou: envia-me a mim, conta comigo, eu sou uma orelha seca, eu não sei nada, mas conta comigo, eu vou me esforçar, vou me dedicar, vou ser obediente. Meu irmão, a nossa fraqueza, a nossa inexperiência, é tudo que o Senhor quer. Isso não é motivo para você abrir mão da palavra que Deus derramou sobre a sua vida, mas isso é motivo para você abraçar a responsabilidade, porque não somos nós que iremos fazer, mas é o Senhor através de nós. Amém? Testemunhos que foram falados aqui, são esses tipos de testemunho que as pessoas lá fora precisam ouvir. São esses tipos de realizações que vai queimar o coração do incrédulo, porque isso é o que ele deseja, é o que ele mais deseja na vida dele, é saber que alguém chegou lá e pode guiá-lo. Amém? Você tem condições de guiar alguém. Ei, você não tem todo o conhecimento, você não tem o domínio todo da palavra, mas você conhece o caminho até Jesus, cara, e é tudo isso que as pessoas querem. As pessoas querem Jesus, e você chegou lá. Você tem condições de falar o seu testemunho para as pessoas, e as pessoas é o que elas mais desejam. Não fique com vergonha porque você é inexperiente. Sabe o que eu, a cada dia, lendo a Bíblia, caminhando com vocês, sabe qual é a conclusão que eu chego? Que eu não sei é nada, que eu tenho muito que aprender, e que aquilo que é de família isso, né? Aquilo que às vezes vem no meu coração para falar que sei, é só para roubar o foco. Porque enquanto eu achar que sei, eu só atrapalho o projeto do Senhor. Porque o Evangelho está em não se pôr como uma pessoa que conhece todas as coisas, mas o segredo do Evangelho está em se render e falar que você não sabe nada, que você depende do Senhor para tudo. Meu irmão, você depende do Senhor para todas as coisas da sua vida, até para levantar da tua cama. Se te der um treco, alguém vai ter que limpar a tua bunda na cama, porque nós somos vulneráveis, sem Deus somos vulneráveis.
E Salomão, ele estava se colocando diante do Senhor, sem reserva nenhuma, se rendendo totalmente ao Senhor, falando: Senhor, eu não sei o que fazer diante desse povo, por favor, me ajude. E o Senhor se agradou, porque não foi um coração cheio do eu, porque qualquer pessoa que assume uma posição dessa, meu irmão, como diz o ditado aí fora, dê poder para as pessoas e as pessoas se revelam. E esse rapaz, ele teve temor sobre a responsabilidade que estava sobre ele. Então, qual é a lição que ele traz para nós? Se o desafio é grande, não é para recuar. Por que você está recuando? Se o desafio é grande, não é para recuar, é para você se posicionar e esperar, porque o Senhor vai te encher de capacidade para realizar aquilo que precisa ser realizado. Você que vai fazer discípulo, é você, não é alguém que vai chegar novo ali não, meu irmão, é você, atrás de você existe vários discípulos. Em você tem células. O Senhor já disse, a nossa igreja vai sair do número de células que nós estamos para 20 células. 20 células. E essas células estão aqui dentro. É de você que vai vir, amém? Presta atenção, eu estava ali sentado ali, ó. E eu olhei e falei assim, mano, chegou ontem essa família. Metade da igreja, gente. Eu olhei aqui no palco, chegou ontem. Já é uma multidão. Atrás de você tem uma multidão, porque você chegou em Jesus, e outros chegarão também no nome de Jesus. Amém? Amém? Meu irmão, deixa isso queimar no seu coração. Não fuja disso não. É você, pastor, eu não manjo dos Paranauê, eu não sei nem ler a Bíblia, a pastora fala lá, eu começo a procurar, quando ela dá a bênção final, eu achei o versículo. Mas é você, meu irmão, é você que o Senhor quer usar, amém? Olha o que diz aqui, Salomão reconheceu que não tinha capacidade por si mesmo para governar. Ao se declarar como um jovem, ele demonstra humildade e dependência de Deus. Esse reconhecimento foi o primeiro passo para receber sabedoria. A sabedoria está na humildade. Amém? Na humildade. Ele sabia que, sem o auxílio do Senhor, o seu reinado não teria êxito. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? 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 Glória a Deus. Busque isso. Tiago 4:5. Busque isso. Busque. Vasculhe o teu coração. Olhe o teu coração, olhe as tuas atitudes. Seja você aquele que vai analisar
os seus passos. E se algo de soberba estiver dentro de você, fala: Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim, Senhor. Me ajude. Meu irmão, nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui, meu irmão, aqui é o lugar de quem precisa. Aqui é o lugar de quem precisa. O Senhor, Ele só apresenta aquele que reconhece necessidade. Amém? Glória a Deus. O segundo diz assim, ó: concentro meu foco no propósito maior. Amém? Muita coisa vai acontecer ao seu redor, mas tem um propósito maior. De tudo que você faz na sua vida, tem um propósito maior. De todas as coisas que você está se envolvendo, de todos os projetos que você tem planejado, em tudo que você tem se envolvido, existe um propósito maior. Amém? 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 Presta bem atenção. Olha o que diz aqui em 1 Reis 3:9. Diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de dirigir, de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este povo tão grande? Presta bem atenção, meu irmão. Salomão estava vivendo uma promessa feita a Abraão há muitos anos atrás. Quando Deus falou a Abraão, ele nem filho tinha. Amém? Nós estamos lendo aqui, nós estamos lá no Pentateuco, né? Nós estamos em Deuteronômio, amém? Estou em dia. Eu estou em Deuteronômio 20. Amém? E hoje eu quero dar uma esticadinha para ganhar uns. Amanhã vai ser pegado, né? Então eu vou dar uma lidinha hoje à noite para amanhã não ficar tão corrido. Mas presta bem atenção. Presta bem atenção. Quantas pessoas estavam com Moisés no deserto? Era 600.000 pessoas, era isso? Homens capacitados para a guerra. 60.000 pessoas. 600.000 pessoas, quase 1 milhão. Fora mulheres e crianças e homens não capacitados. Amém? Fora aqueles que morreram, né? Que a gente lê lá, que engole uns trocentos, depois desce lá, mata mais uns 500 e vai indo, né? Que lá morria de penca, não era assim? Não era? Uns doidão lá que se levantava lá. Que é o seu Moisés. Deus não fala só através de vocês, não. Fala através de mim, fala através de fulano, do Zé, do Antônio. Aí Moisés fala assim: ah, é? Vamos fazer o seguinte. Cara, eu dei risada dessa parte, cara. Moisés falou assim: rapaz, vai acontecer um arrebento aqui agora. Aí Moisés falou assim, ó, pro povo. E o povo, tudo lá, é verdade, tudo lá junto assim, ó. Aí Moisés falou assim: pô, vamos fazer o seguinte, dá um passinho mais para trás aí. Dá um passinho mais para trás aí, que vai que eles estão errados, e aí o bicho vai pegar para todo mundo aí, hein? Aí o povo já dá aquela recuada, né? Aí o bambu coxa para aqueles caras. Meu irmão, morria muita gente. Quando Salomão assume, era gente para dar de pau. Era muita, ó,
Presta bem atenção, judeu, ele tem uma arma. Eu gostei muito de uma frase que um judeu falou depois do Holocausto. Ele falou assim: sabe qual foi a nossa resposta a Hitler? Nós fizemos filhos e filhos e filhos e filhos. De tantos que morreram, eles fizeram filhos e filhos e filhos e filhos. Sabe qual que é a medida correta para o judeu de filho? É quando tem um homem e uma mulher. Não é ter um filho, é quando tem um homem e uma mulher. Tive um filho, é mulher. Tive outro filho, é mulher. Tive outro filho, é mulher. 30 mulher, então não tive filhos ainda. Veio um homem, agora fechou. Agora eu tive um homem e uma mulher. Tive filho, homem. Tive filho, homem. Tive filho, homem. Vários homens, não veio uma mulher. Então não tive filho ainda, no conceito do judeu. Aí teve mais, nasceu uma mulher. Opa, agora fechou. A balança ficou certa. Meu irmão, não tinha TV naquela época não, irmão. Os caras faziam fio mesmo. Era bênção. Deus multiplicava na terra e nos filhos. Amém? E era um povo, era o que Deus já tinha prometido, tinha profetizado, tinha falado assim, ó: olha as estrelas do céu. Consegue contar? Não, então você vai conseguir contar o povo. Era essa multidão que estava na mão de Salomão. Imagina um jovem olhando para uma multidão que dependia de decisões dele. As decisões que ele tomasse poderia prejudicar o povo inteiro. Uma decisão errada. Então presta bem atenção, o título diz assim, ó: concentro meu foco no propósito maior. O propósito maior. Presta bem atenção. Nas nossas vidas, de tudo que nós fazemos, tem um propósito maior. Mas qual que é, pastor? Olha aqui, ó. Olha a posição que você está em determinado lugar. Qual é a posição que você está em determinado lugar? Você pode estar com uma posição de professor. Você pode estar numa posição de atendente ou de socorrista, ou de um resolvedor de problema. As pessoas te procuram porque tem um problema. Amém? Amém? Não desvalorize o que você faz, porque aquilo que você faz resolve algo na vida de alguém. Mas qual é o propósito maior daquilo que você faz? Qual é o propósito maior quando você levanta de manhã para exercer a função que você faz? Ganhar dinheiro? Errou. Trazer alimento para casa? Errou, meu irmão. O propósito maior é o quê? Aonde você estiver, você é aquele que vai anunciar as boas novas. Esse é o propósito maior. O Senhor não vai te colocar num lugar à toa. O Senhor não vai colocar pessoas ao seu redor à toa. As pessoas não vão chegar para você e começar a falar dos problemas dela à toa. Elas vão rasgar o coração para você, por quê? Porque você tem um propósito maior. E o seu propósito é anunciar o reino de Deus até que Ele venha novamente. Esse é o seu propósito maior. Pastor, eu sou infeliz naquilo que eu faço, porque você não entendeu o seu propósito. Você pode fazer o que quiser da sua vida, meu irmão, mas se você entender o propósito maior,
na onde você está, entre as pessoas, você vai ser a pessoa mais feliz, mais realizada na face da terra. Porque sabe aonde está a alegria? Sabe aonde está a alegria, meu irmão? Sabe aonde que está a alegria? E é essa alegria que nós temos que perseguir, correr atrás dela. É no testemunho do Carlos, quando ele falou do Tintim. Amém? Amém? Aquele cara que você anda, o cara é gente boa, meu, só falta Jesus nele. E aí você vai presenciar essa pessoa se entregando a Jesus. Cara, essa alegria, é esse o propósito. Meu irmão, sabe qual que vai ser o mais da hora, Carlos? Quando o Titi estiver se batizando aqui, você participando desse ato, meu irmão. Amém? Amém? Selando isso, no nome de Jesus. Esse é o propósito maior. Não tem mais nada nessa vida que preste a não ser falar do reino de Deus. Tudo perde o valor, meu irmão, quando você entende o precioso valor do reino de Deus. Você vai trabalhar feliz. Mas meu trabalho é pesado. Meu irmão, você trabalha no pesado feliz, porque você sabe aonde você está, que tem pessoas que vai precisar ouvir do seu testemunho, da sua comunhão diária com Deus. Sabe quando você entra no quarto ali, no seu quarto, e o Senhor derrama da presença dEle sobre você, e você vai trabalhar com o coração desse tamanho, mano. E aí você começa a falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro que eu tinha 15 anos de idade, meu primeiro trabalho. E tinha muita molecada. Eu era um dos moleques. Tinha um rapaz, esses dias, nós estávamos vendo umas fotos antigas lá em casa, e eu vi uma foto dele e da galera que ele arrastou para a igreja. Esse cara era um cara violento, traía a esposa, era um caos, a vida do cara era um caos. E ele conhecia meu pai, né? E ele chamava eu para trampar com ele, e a gente começava a trocar ideia, e ele, sabe o que ele me perguntava? Na segunda-feira, ele me perguntava assim: e aí, Leandrão, como que foi o culto ontem? Eu falei: maluco, que louvor foi aquele, meu irmão do céu. Eu falava para ele: verdade? Como que foi? Mano, o céu desceu, cara, que loucura. E ele falava assim: cara, não vejo a hora de pegar porque ele era pagodeiro, né? Pegar o meu pandeiro e tocar lá com vocês. Falei assim: cara, você já faz parte e nem sabe. E um belo dia, nós fizemos um evento com os jovens, lá no bairro na escola do bairro dele. E quem que foi lá? A esposa e os filhos. E a esposa e o filho, né? E a esposa teve um encontro com Jesus. E foi o motivo dele. E tinha muita coisa que impedia esse cara de ir. E ele foi. E a gente estava vendo lá em casa esses dias umas fotos antigas. E eu vi lá ele se batizando. Um negrão de 2 metros de altura assim, ó. Bicho grande, forte. Chamava ele de Marrom, nem sei o nome dele para você ter ideia, que se chamava de apelido Marrom. E esse cara arrastou o grupo inteiro de pagode para a igreja, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não vai para o seu trabalho para fazer a atividade que você faz
Você vai lá porque tem pessoas que estão com sede de Jesus. E você está cheio de Jesus, meu irmão. A palavra de Deus diz que quando nós temos um encontro com Ele, jorra uma fonte. E essa fonte começa a pegar as pessoas que estão ao nosso redor. O Evangelho é isso. Você não precisa nem se esforçar, cara. As pessoas chegam em você, porque sabe que você tem para oferecer. Quando você abre o jogo, se rende diante do sistema, as pessoas chegam e falam assim: ei, fala para mim, como que foi o culto no domingo, cara? Sabe o que essa pessoa está falando? Estou com fome. Estou com fome. Minha alma está com fome. Me dá um pouco daquilo que você comeu lá, que é aquilo que você alimentou a tua alma no domingo. Me dá um pouco. Estou com fome. Você tem aquilo que mata a fome das pessoas. Qual é o propósito, meu irmão? Qual é o propósito? O propósito é Jesus, sempre será Jesus, meu irmão. E o Senhor, Ele tem o prazer de derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Mas é quando nós entendemos o propósito, cara. Quantas pessoas estão ao teu redor com a vida detonada, contando vantagem sobre isso? Por quê? Só resta isso. Porque a vontade é chorar, mas a vida está detonada, então só resta contar vantagem sobre isso. Mas na verdade ela chega para você perguntando, porque ela, em outras palavras, ela está falando: ei, eu estou com fome. A palavra de Deus diz assim, que o pão nosso, amém? Não é meu, não é seu, é nosso, meu irmão. Aquilo que você recebeu não é para você, é nosso. E as pessoas vão chegar e você vai ter a possibilidade, a honra de poder compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor encheu a sua vida e matou a tua fome. Amém? Amém? Era isso. Esse menino, esse jovem entendeu o propósito. O propósito não era poder, não era força, não era autoridade, mas era como eu vou levar esse povo a ser justo diante do Senhor. E o Senhor fala assim: porque você entendeu o propósito e não pediu o que outros pediriam, eu vou dar o que você pediu e além. Além. Você quer viver o além? Você quer viver e além? Divida o seu prato, divida a sua porção. Pega a sua porção e divida com as pessoas. Ei, divida com as pessoas a porção que Deus está derramando sobre a sua vida. Divida com um, divida com o outro, mas vai fazer falta se eu der. Não, meu irmão, quando você começa a dividir, multiplica, sobra, todo pão e peixe multiplicado pelo Senhor, sobrou, porque foi um ato de generosidade. Ei, quando você tiver um ato de generosidade, compartilhar a palavra do Senhor,
Isso vai multiplicar na sua vida. Você vai ser abundante. O segredo da abundância está em dividir. E as pessoas estão ao seu redor, te rodeando, falando com você, mas na verdade é mão estendida. Me dá um pouquinho, mata minha fome. Amém? E isso nós temos para dar. Amém? Esse menino entendeu isso, e Deus derramou algo sobrenatural sobre a vida dele. Ei, sobre a sua vida, Assis não será mais a mesma, se você entender isso. Se você entender isso, Assis não será mais o mesmo. Meu irmão, as pessoas vão atrás de você porque você tem para dar. Você tem para dar. Por isso as pessoas vão atrás de você. Amém? Dê. Mas pastor, eu erro. Pastor, eu não sou perfeito, eu dou uns deslizes violentos. Meu irmão, deixa o perdão com Ele. Só faz aquilo que Ele está pedindo para você fazer, e você vai ver que você vai tirar de letra aquilo que está te atormentando. Amém? É no caminho, é olhando para Cristo, é caminhando na direção dEle que nós vencemos o pecado, vencemos a tentação. Amém? Amém? Então é sobre você. Incapaz, uma pessoa incapaz é sobre você. Uma pessoa que erra é sobre você. As pessoas falam assim: esse cara errou a vida toda e ele conseguiu, eu também vou conseguir. Amém? É sobre você. Deus quer usar você. É você que está cheio daquilo que o Senhor tem para distribuir para Assis. A sua rua, da sua casa não vai ser o mesmo. Se você está na escola, a escola nunca mais vai ser a mesma, porque você está lá. O seu trabalho vai ser outro ambiente, porque você está lá, porque você entendeu o propósito. E o propósito nunca foi dinheiro. O propósito nunca foi cargo, subir de cargo. O propósito nunca foi ter a conta cheia de dinheiro. O propósito foi vidas, vidas e mais vidas. O propósito é o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Falei 15 minutos, né? Olha lá, ó. O último para a gente terminar. Ó, mas eu não sou culpado, tá? Peguei, era 8 e quase 9 horas, tá? Aleluia! A palavra de Deus diz assim, Tiago 4,3. Não tem aí, viu, Arthur? Mas eu vou ler aqui, ó. Tiago 4,3. Olha o que Tiago 4,3 diz. Ô, Lelê, cadê a Bíblia? Tiago. Pedem, mas não recebem, porque pedem com má intenções, com o fim de agradar os seus próprios prazeres. Existe oração errada? Existe, irmão? Existe aí, ó, oração errada aí, ó. Meu irmão, oração é entender o propósito. Amém? Pede. Pastor, eu estou pedindo, pastor, eu estou pedindo. Está pedindo? Como? Focado no propósito ou focado nos seus desejos? Meu patrão não lembrou de mim, não me deu um aumento, eu não vou trocar de carro. E eu orei tanto. Pede, mas pede errado. Meu irmão, você pode ter o carro que você quiser, Deus te dá. Mas pede certo, esteja no propósito, meu irmão. Não deixe o inimigo roubar você nessa área, não. Amém? Olha o que diz aqui.
acredito nas promessas de Deus. Tópico 3. Eu acredito nas promessas de Deus. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Riqueza. É o brinde. Esse é o brinde. Amém? Amém? E fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. 1 Reis 3, do 12 ao 13. Deus não apenas atendeu o pedido de Salomão, como também lhe deu muito mais do que havia solicitado. A promessa do Senhor foi clara: sabedoria, honra e prosperidade. O coração de Salomão se encheu de confiança ao ver que Deus cumpriu o que prometeu. O Senhor vai cumprir o que prometeu na tua vida. E o seu coração vai se encher de confiança, no nome de Jesus. Amém? Amém? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. A vida de Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria é encontrada na oração. Ele demonstrou humildade ao reconhecer a sua incapacidade. Concentrou seu foco no propósito maior de servir ao povo e acreditou nas promessas de Deus. A oração é mais do que pedir coisas, é um diálogo com o Pai, num lugar onde a nossa mente é transformada e o nosso coração é alinhado com a vontade de Deus. Amém? E aí você passa a realizar coisas sobrenaturais.